Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula, que é o professor Alan Delavine. Eu espero que vocês estejam todos bem. Gente, e o nosso tema da nossa aula de hoje é a ética e o empreendedorismo. Nós vamos ver algumas situações, tá? Vamos estar abordando aqui algumas situações que nós estamos aí presenciando no nosso cotidiano sobre a falta de ética, sobre o próprio empreendedorismo, tá? Então, deixem o seu material aí de lado, caderninho, lápis, para que vocês possam estar fazendo algumas anotações caso haja necessidade. Pessoal, primeiramente, a gente precisa entender o que de fato é ética, tá? Se vocês forem pesquisar aí na internet, em dicionários, vocês vão achar a seguinte definição. A ética, ela é definida como um conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Ela vem do grego ethos, que significa modo de ser. E essa palavrinha, ela está constantemente sendo utilizada aí no nosso cotidiano. E a gente passa a fazer essa relação com o modo de vida das pessoas. E será que essas pessoas, elas estão vivendo em um ambiente ético? Elas estão sendo éticas? Isso são alguns questionamentos que a gente pode se fazer ao analisarmos aí uma sociedade. Nós falamos que ela é definida como um conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em relação a outro na sociedade que vive. Mas, de fato, o que são valores, gente? Valores humanos são as características que nos definem, que nos diferenciam do restante dos seres vivos e estão relacionados principalmente à desigualdade e à moral. Alguns exemplos incluem honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância e humildade. Isso tudo aí são conjunto de valores. E aí eu trouxe para vocês alguns desses conjuntos. Temos aí a paz, responsabilidade, amor, união, liberdade, tolerância, cooperação, felicidade, respeito, simplicidade, honestidade e humildade. Isso são alguns dos valores que nós conhecemos. E aí eu trago um pensamento, né, do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida. Primeiro, quero. Segundo, devo. Terceiro, posso. Ele diz que nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu quero, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Então fica aí essa reflexão, tá, para vocês. Será que o que vocês almejam, tá, o que vocês desejam, o que vocês estão pretendendo fazer, vocês precisam estar fazendo essa reflexão. Eu quero, eu devo, eu posso. Bom, gente, aí nós estamos agora relacionando a ética ao empreendedorismo, tá? E a gente pode estar percebendo que na atual situação, né, do nosso país, diversos escândalos eles estão sendo aí mostrados pelos jornais, revistas. E falar sobre ética e o empreendedorismo é essencial, né, para a gente entender esse contexto. Então, é impossível a gente estar abordando esses temas aí, sobre ética, sobre empreendedorismo, sem lembrar de alguns casos que aconteceram aí
no nosso país, como o caso do Mensalão, do Petrobras e diversas aí, corrupções que nós tivemos. E aí nós paramos para analisar quanto a ética ela está fragilizada nesses setores. E aí a questão é, ser ético. O que é ser ético dentro do empreendedorismo? Aí eu trago para vocês que ser ético é saber o certo e o errado. É utilizar a seu favor e aos demais a possibilidade de trabalhar de forma simples, correta e ajudando a sociedade a evoluir. Quando falamos que o empreendedor faz o bem para a sociedade, queremos lembrar que além dele abrir uma empresa para o benefício próprio, ele também está auxiliando ao próximo. Dependendo do ramo que ele atua, ele beneficia uma sociedade como um todo. É difícil ser ético. E eu trago essa questão para a nossa aula. Como ser ético em um mundo com tanta falta de ética? Fica aí essa reflexão, pessoal. Essa resposta aí a essa pergunta, ela não é concreta, tá? Então, cada um pode ter um pensamento diferenciado. Então, o que eu trago para vocês? Procure estar sempre em contato com pessoas boas, de boas índoles, pessoas boas. Isso faz com que você perceba se está cometendo algum erro. Vê se as ações estão beneficiando todos, percebendo se alguns projetos que parece estar beneficiando a sociedade, na verdade está denigrindo tanto a imagem da empresa quanto a do empreendedor. Então isso não só dentro, né, do empreendedorismo, mas na nossa vida. A gente precisa saber, né, com quem a gente está andando. A gente precisa procurar pessoas de boa índole, tá? Para que a gente perceba aí, né, se a gente vai estar cometendo esse erro ou não. E aí eu trago uma chargezinha, tá, sobre a ética, que diz o seguinte, ó. Eu não poupei esforços, burlei regras, passei por cima de pessoas. Destruí qualquer um que estivesse no meu caminho. Mas consegui o que queria. Tenho dinheiro, fama, mulheres, status, enfim. Eu me tornei um grande homem. E se a gente perceber, tá? Ele conseguiu algo que ele quis. Mas, durante esse percurso, ele não foi uma pessoa ética. E perante os olhos da sociedade, em vez de ele estar crescendo, de fato, ele está diminuindo, como mostra aí a imagem. E aí, pessoal, a gente traz uma questão para a nossa aula de hoje, que está sendo bastante comentada, principalmente por conta desse período aí político, né? Eleições que estão se aproximando, que é a questão do fake news. As pessoas elas estão utilizando aí as redes para denigrir a imagem das outras. Uma maneira de ganhar uma credibilidade com o erro dos outros, tá? Que esses erros, por muitas vezes, como a gente está vendo aí as fake news, eles nem aconteceram. Então a gente precisa ter cuidado hoje nas informações, tá? Precisamos aí averiguar essas informações, porque de fato, dentro tanto do ramo do empreendedorismo, quanto, né, na nossa vida, as pessoas elas estão de fato sendo antiéticas nesse sentido. E a rede ela é uma ferramenta muito poderosa. Ela tanto faz levantar as pessoas, como também pode derrubá-las, tá?
E aí, enquanto cidadãos éticos, a gente precisa averiguar essas informações, saber de fato se isso é verídico ou não. Então a gente precisa tomar bastante cuidado aí com a fake news. E aí, pessoal, eu trouxe aí outro pensamento, tá? Do Mário Sérgio Cortella, para a gente refletir aqui um pouco e fecharmos aí esse momento. Ele diz o seguinte: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. E de fato, gente, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, isso é normal porque é aqui no nosso país, é no Brasil. Mas a gente precisa aí parar, né? De pensar dessa forma, tá? O normal é sermos éticos. Isso é o normal. Então, essa questão do anestesiarmos, né, a consciência. Devemos pensar que normal, de fato, é sermos éticos. Difícil, sim. Difícil, sim. Impossível, não. Tá? Se toda a sociedade ela pensar desta forma, a gente vai construir uma sociedade melhor e um futuro melhor para todos. E aí, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês assistirem e refletirem também, que ele fala sobre a geração perdida nos valores morais, éticos e individuais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidem aí,